Fala galera, aqui é o João Estradeiro e hoje eu vou contar para vocês a história mais impactante, mais emocionante e mais transformadora que já me aconteceu em todos os meus anos de estrada. Uma história que começou com um jovem desconhecido aparecendo num posto de gasolina me procurando pelo nome, dizendo que era meu filho, e eu sem fazer a menor ideia de que eu tinha um filho no mundo. Tem coisas na vida que a gente simplesmente não espera. Tem revelações que derrubam a gente de um jeito que parece impossível se levantar de novo. E para mim, descobrir que eu era pai, que tinha um ser humano de 22 anos caminhando por aí com metade dos meus genes, com meu sangue correndo nas veias, e que esse ser humano tinha passado a vida inteira me procurando sem nunca me encontrar. Isso mudou absolutamente tudo que eu achava que sabia sobre mim mesmo, sobre meu passado, sobre minhas responsabilidades. Durante 22 anos eu vivi uma vida sem saber que tinha deixado alguém para trás, sem saber que tinha uma mulher grávida que eu abandonei sem querer, sem saber que em algum lugar do Brasil tinha um menino crescendo sem pai, se perguntando quem eu era, me procurando, tentando entender por que eu nunca apareci, porque eu nunca quis conhecer ele, e a culpa que eu senti quando descobri tudo isso foi tão grande, tão avassaladora, que eu quase não consegui lidar. Mas antes de vocês me julgarem, antes de acharem que eu sou mais um desses caras irresponsáveis que espalham filho por aí e não assumem, eu preciso contar a história completa. Preciso explicar o que aconteceu 23 anos atrás que resultou nessa situação. E preciso que vocês entendam que às vezes a vida é mais complicada do que parece, que nem tudo é preto no branco, que existem circunstâncias que fogem completamente do nosso controle. Se você quer saber como foi descobrir que eu era pai dessa forma chocante, como foi conhecer meu filho pela primeira vez já adulto, como foi tentar construir uma relação de pai e filho quando você pulou todas as etapas importantes da infância e da adolescência, e principalmente como foi lidar com a culpa devastadora de ter perdido 22 anos da vida de alguém que eu deveria ter cuidado desde o primeiro dia, então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like e fica comigo até o final dessa história que vai mexer com você, que vai te fazer pensar sobre as consequências das nossas escolhas, sobre os segredos que as pessoas guardam e sobre como nunca é tarde demais para tentar fazer a coisa certa, mesmo quando parece impossível compensar o tempo perdido. Era uma terça-feira de manhã do mês de junho. O sol já estava alto e forte naquela região de São Paulo, e eu tinha acabado de abastecer meu caminhão num posto grande da rodovia Presidente Dutra. Estava pagando o combustível no caixa quando ouvi alguém perguntar para o frentista se ele conhecia um caminhoneiro chamado João Estradeiro, se ele sabia se eu costumava passar por ali. O frentista, que me conhecia porque eu sempre abastecia naquele posto, quando estava fazendo aquela rota, apontou na minha direção e disse que eu estava bem ali pagando a conta. Virei para ver quem estava perguntando por mim, esperando encontrar algum conhecido, algum outro caminhoneiro, talvez algum cliente querendo contratar um frete, mas quem eu vi foi um rapaz jovem. Devia ter uns 20 e poucos anos, magro, alto, com uma mochila grande nas costas e uma expressão no rosto que misturava nervosismo, determinação e algo que eu não conseguia identificar, mas que me deixou inquieto. O rapaz caminhou na minha direção devagar, como se estivesse reunindo coragem, e quando chegou perto de mim, quando nossos olhos se encontraram, ele respirou fundo e disse as palavras que iam mudar minha vida completamente. Meu nome é Lucas, Lucas Henrique da Silva, e eu sou seu filho. O mundo parou. Não foi uma parada metafórica, foi uma parada literal onde todos os sons ao redor sumiram, onde minha visão ficou meio turva nas bordas, focando só no rosto daquele rapaz, onde meu coração deu um pulo estranho no peito e depois começou a acelerar descontroladamente. Eu fiquei ali parado, segurando a carteira na mão, o dinheiro que eu ia usar para pagar o combustível caindo no chão sem eu nem perceber, a boca aberta sem conseguir formar palavras, o cérebro tentando processar aquela informação que simplesmente não fazia sentido nenhum. Você está enganado, eu finalmente consegui dizer, a voz saindo estranha, distante. Eu não tenho filho, nunca tive filho. Você deve estar me confundindo com outra pessoa. O rapaz balançou a cabeça, os olhos começando a ficar marejados.
Não estou confundindo, Sr. João. Minha mãe se chamava Juliana, Juliana da Silva. Vocês ficaram juntos por alguns meses 23 anos atrás, quando o senhor estava trabalhando na região de Campinas. E quando ela descobriu que estava grávida, o senhor já tinha ido embora. Ela tentou te procurar, mas nunca conseguiu te encontrar. E eu passei a vida inteira querendo te conhecer, querendo saber quem era meu pai. O nome Juliana ecoou na minha cabeça como um sino. E, de repente, memórias que eu tinha guardado numa gaveta empoeirada do cérebro começaram a voltar. Juliana, uma mulher linda que eu tinha conhecido num bar em Campinas, quando eu tinha 28 anos e estava começando na vida de caminhoneiro. Uma mulher doce e gentil que eu tinha ficado durante uns 3 meses, que eu tinha me apaixonado de um jeito que eu nunca tinha me apaixonado por ninguém antes, mas que eu tinha deixado para trás quando recebi uma proposta de trabalho em outro estado, uma proposta boa demais para recusar, e eu tinha ido embora prometendo voltar, prometendo manter contato. Mas como tantas promessas que a gente faz na juventude, aquela promessa foi esquecida conforme os dias passavam, e a vida ia me levando para outros lugares, outros relacionamentos, outras histórias. Juliana, eu sussurrei, lembrando do rosto dela, e quando olhei para o rapaz de novo, quando realmente prestei atenção nos traços dele, vi que ele tinha os olhos dela, o formato do rosto dela, mas tinha meu nariz, minha boca, meu jeito de inclinar a cabeça quando estava nervoso, e a realidade começou a bater como uma marreta. Sua mãe, cadê sua mãe? Por que ela não veio junto? Por que mandou você sozinho me procurar? Eu perguntei, ainda tentando ganhar tempo para processar aquilo tudo. O rapaz abaixou a cabeça, e quando levantou de novo as lágrimas, estavam escorrendo abertamente. Minha mãe morreu, Sr. João. Morreu faz 2 anos, câncer, e antes de morrer ela me contou tudo sobre você. Me deu seu nome completo, me disse que você era caminhoneiro, me fez prometer que eu ia tentar te encontrar. E eu passei esses 2 anos te procurando, perguntando em postos em restaurantes de beira de estrada, mostrando a única foto que eu tinha de você, que minha mãe guardou durante todos esses anos, até que há 3 dias um caminhoneiro me disse que conhecia um João Estradeiro, que costumava passar por essa rodovia toda semana, e eu vim para cá e fiquei esperando, dormindo num albergue na cidade mais próxima, voltando para o posto todo dia, até que você finalmente aparecesse. A informação de que Juliana tinha morrido, de que aquela mulher que eu tinha amado tanto e depois abandonado de forma tão covarde tinha morrido sem eu nunca ter tido a chance de pedir desculpas, de explicar, de ao menos agradecer pelos meses felizes que passamos juntos, aquilo me atingiu com uma força física que me fez cambalear. O frentista que estava observando a cena toda perguntou se eu estava bem, se eu precisava de água, e eu apenas balancei a cabeça, incapaz de falar, olhando para aquele rapaz, para o Lucas, para o meu filho, tentando aceitar aquela nova realidade que tinha acabado de ser jogada na minha cara. Vamos conversar no caminhão, eu finalmente consegui dizer. Aqui não é lugar para essa conversa, tem muita gente, muito barulho. Vem comigo. Lucas pegou a mochila e me seguiu até onde meu caminhão estava estacionado. Subimos na cabine, fechei as portas, liguei o ar-condicionado porque o calor estava insuportável, mas também porque eu precisava fazer alguma coisa com as mãos que estavam tremendo, e ficamos ali sentados em silêncio por alguns minutos, ele me olhando com expectativa, eu olhando para frente tentando organizar meus pensamentos. Me conta tudo, eu disse, desde o começo, tudo o que você sabe, tudo o que sua mãe te contou, porque eu preciso entender, preciso saber o que aconteceu. E foi ali, naquela cabine de caminhão estacionado num posto de gasolina barulhento da Dutra, com o sol do meio-dia batendo no para-brisa e o ar-condicionado lutando contra o calor, que meu filho me contou a história da vida dele, a história que eu deveria ter acompanhado desde o primeiro dia, mas que eu perdi completamente, por pura irresponsabilidade e covardia. Lucas me contou que quando Juliana descobriu que estava grávida, ela tinha tentado me encontrar. Tinha ido atrás de informações sobre mim, mas eu tinha dado para ela apenas meu apelido, João Estradeiro, sem sobrenome completo, sem endereço fixo, sem telefone confiável porque naquela época eu ainda não tinha celular, e ela não conseguiu me localizar. Ela tinha considerado não ter o bebê,
Ele me disse com a voz embargada, porque estava sozinha, sem dinheiro, sem apoio, mas no final decidiu me ter. Decidiu que ia me criar sozinha mesmo que fosse difícil, e foi isso que ela fez durante 22 anos. Ele me contou que cresceu pobre, que moraram em vários lugares diferentes conforme a mãe ia correndo atrás de emprego, que teve uma infância difícil, mas cheia de amor porque a mãe dele, a Juliana, era uma guerreira que trabalhava em 2 empregos para conseguir dar o básico para ele, que o colocava para dormir cantando, que nunca deixou ele sentir que faltava alguma coisa mesmo quando faltava tudo. Mas ela sempre foi honesta comigo sobre você, ele disse. Sempre me contou que eu tinha um pai, que você não sabia da minha existência, que você não era um homem mau, mas sim alguém que tinha ido embora antes dela descobrir que estava grávida. E ela nunca deixou eu te odiar, nunca deixou eu crescer com raiva de você. Sempre disse que talvez um dia a gente se encontrasse e eu poderia conhecer você. Ele me contou que quando a mãe ficou doente, quando o câncer foi diagnosticado já em estágio avançado e os médicos disseram que não tinha mais muito o que fazer, ela chamou ele para uma conversa séria e disse que tinha um último pedido, que ele tentasse me encontrar, que ele tentasse conhecer o pai, porque ela não queria que ele ficasse sozinho no mundo, sem família nenhuma depois que ela se fosse. Ela me deu tudo o que tinha sobre você, Lucas disse tirando da mochila um envelope amarelado. Uma foto sua que ela tinha guardado, seu nome completo que ela tinha conseguido descobrir com o tempo, informações sobre você ser caminhoneiro e me fez prometer que eu ia te procurar, não para te cobrar nada, não para te culpar por nada, mas para te dar a chance de me conhecer, de saber que você tem um filho e talvez, se você quisesse, de ter algum tipo de relação comigo. Ele me entregou o envelope e quando abri, quando vi a foto que estava lá dentro, foi como levar um soco no estômago. Era uma foto minha de 23 anos atrás, jovem, sorridente, abraçado com a Juliana num parque, e eu lembrei exatamente do dia em que aquela foto tinha sido tirada. Lembrei de como eu estava feliz naquele dia, de como eu achava que tinha encontrado a mulher da minha vida, e lembrei também de como, alguns meses depois, eu tinha simplesmente ido embora, perseguindo dinheiro, perseguindo oportunidade, deixando ela para trás, sem olhar para trás, sem pensar nas consequências, sem imaginar que ela podia estar grávida. A culpa que desabou em cima de mim naquele momento foi avassaladora. Era uma culpa tão grande, tão pesada, que eu senti fisicamente como se alguém tivesse colocado uma tonelada de tijolos nas minhas costas. Eu tinha um filho que cresceu sem mim, um filho que passou 22 anos sem pai, um filho que perdeu a mãe e ficou sozinho no mundo. E tudo isso porque eu tinha sido covarde demais para manter contato, irresponsável demais para pensar nas consequências das minhas ações. Eu sinto muito, eu disse, e minha voz saiu quebrada, carregada de toda aquela culpa. Eu sinto muito por não ter estado lá, por não ter sido o pai que você merecia, por ter abandonado sua mãe daquele jeito, por ter perdido 22 anos da sua vida. Eu sinto muito mesmo. E eu sei que desculpa não muda nada, não volta o tempo atrás, não compensa tudo que você passou, mas eu preciso que você saiba que se eu soubesse, se eu tivesse a menor ideia de que sua mãe estava grávida, eu teria voltado, teria ficado, teria assumido minha responsabilidade. Lucas me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar completamente. Tinha dor ali, tinha mágoa, mas tinha também algo parecido com compreensão, com vontade de acreditar. Eu não vim aqui para te culpar, ele disse. Minha mãe me ensinou a não te culpar. Ela sempre disse que você não sabia, que você teria feito diferente se soubesse, e eu escolho acreditar nisso. Escolho acreditar que você não é um cara mau, só um cara que cometeu erros como todo mundo comete. E eu vim aqui porque eu preciso de um pai, porque eu estou sozinho no mundo agora que minha mãe se foi, porque eu quero ter uma família mesmo que seja tarde, mesmo que a gente tenha pulado a parte da infância e da adolescência, eu ainda quero tentar. E se você está acompanhando essa história, se está sentindo a intensidade desse momento, deixa um like, compartilha, comenta aí o que você faria no meu lugar, porque a decisão que eu tive que tomar ali naquela cabine, a decisão de assumir ou não assumir um filho adulto que eu não conhecia, que eu não criei, que tinha uma vida inteira de história que eu não fiz parte, foi uma das mais difíceis e mais importantes da minha vida.
Olhei para aquele rapaz, para o Lucas, e vi um pouco de mim nele. Vi um pouco da Juliana nele, mas principalmente vi um ser humano que estava pedindo uma chance, que estava estendendo a mão para mim mesmo, tendo todo o direito de estar com raiva, com ódio, com ressentimento. E percebi que aquele era um daqueles momentos definidores da vida, onde a escolha que eu fizesse ia determinar que tipo de homem eu realmente era. Se eu quero conhecer você, eu disse, e senti as palavras saindo com convicção. Eu quero ser seu pai, mesmo que tarde, mesmo que eu não saiba direito como fazer isso, mesmo que eu vá errar muito no começo, eu quero tentar, quero compensar o tempo perdido, quero estar presente daqui para frente, e eu prometo que dessa vez eu não vou embora, não vou desistir, não vou te abandonar como eu abandonei sua mãe. Lucas desabou em choro, daquele choro profundo que vem de um lugar de alívio misturado com dor, e eu abracei ele pela primeira vez, meu filho, aquele ser humano que eu tinha ajudado a criar, mas que eu nunca tinha conhecido. E o abraço foi estranho no começo, desajeitado, porque a gente era dois desconhecidos tentando forçar uma intimidade que ainda não existia, mas ao mesmo tempo era importante, era necessário, era o começo de alguma coisa. Nos dias e semanas que se seguiram, comecei a conhecer meu filho de verdade. Comecei a entender quem ele era, o que ele gostava, quais eram seus sonhos, seus medos, suas cicatrizes. Lucas tinha largado o emprego que tinha num mercado em Campinas para poder viajar me procurando. Tinha gastado todas as economias dele nessa busca e agora estava literalmente sem nada, sem emprego, sem casa própria, porque tinha devolvido o quarto alugado, sem dinheiro, apenas com aquela mochila cheia de roupas e esperança. Você vai ficar comigo, eu disse no segundo dia depois do reencontro. Vai viajar comigo no caminhão enquanto a gente se conhece melhor. E depois, a gente vê o que você quer fazer da vida, se quer continuar como caminhoneiro, se quer estudar, se quer seguir outro caminho. Mas por enquanto você fica comigo, não vou deixar você na rua. Não vou cometer mais um erro com você. Lucas aceitou. E começamos essa convivência estranha e intensa de pai e filho que estavam se conhecendo pela primeira vez, dividindo a cabine apertada do caminhão, fazendo refeições juntos, conversando durante horas, enquanto os quilômetros passavam pela janela. No começo era desconfortável. Tinha silêncios longos onde nenhum de nós sabia o que dizer. Tinha momentos em que a diferença de idade e de experiência ficava muito óbvia. Tinha momentos em que eu percebia que ele me olhava com a expectativa de que eu fizesse ou dissesse algo paternal, mas eu simplesmente não sabia o que era esperado de mim, porque eu nunca tinha sido pai antes. Mas aos poucos, viagem após viagem, conversa após conversa, fomos criando uma dinâmica, fomos construindo uma relação que era única, que não se parecia com nenhuma relação normal de pai e filho, porque a gente tinha pulado todas as etapas tradicionais, mas que era nossa, era genuína. E era cheia de vontade de dar certo dos dois lados. Lucas me contava sobre a infância dele, sobre as dificuldades que tinha passado, sobre como tinha sido crescer sem pai em festas escolares, onde todo mundo tinha um pai presente menos ele, sobre como tinha sido ver outros meninos jogando bola com os pais enquanto ele jogava sozinho, sobre como ele tinha criado uma imagem idealizada de mim na cabeça dele, imaginando que eu era um cara incrível que um dia ia aparecer e fazer tudo ficar melhor. E agora que você me conheceu de verdade, eu perguntei, agora que você vê que eu não sou nenhum herói, só um cara comum que cometeu erros graves, você está decepcionado? Ele ficou em silêncio por um momento, pensando. Não estou decepcionado, ele respondeu. Estou aliviado, porque você é real, você é humano, você não é perfeito. E isso me dá esperança de que a gente pode construir algo verdadeiro, algo baseado em quem a gente realmente é e não em quem eu imaginava que você fosse. Eu contava para ele sobre minha vida, sobre as escolhas que fiz, sobre os arrependimentos que carregava e principalmente sobre a Juliana, sobre como eu tinha sido covarde de ir embora daquele jeito, sobre como eu me arrependi tantas vezes durante os anos, mas nunca tive coragem de voltar atrás e procurar por ela. Você acha que ela me perdoou? Eu perguntei num desses momentos de vulnerabilidade. Você acha que sua mãe morreu com raiva de mim? Ou ela conseguiu me perdoar pela covardia que eu cometi? Lucas pensou por um longo momento, antes de responder, olhando pela janela do caminhão para aquela paisagem que passava rápido. Minha mãe nunca falou de você com raiva.
Ele disse. Nunca te xingou. Nunca disse que você era um cara ruim. Sempre que eu perguntava sobre você, ela suspirava fundo e dizia que você era jovem, que estava construindo sua vida, que as coisas às vezes não acontecem do jeito que a gente planeja. Acho que ela te perdoou, pai. Acho que ela entendeu que você não sabia de mim, e acho que ela teria ficado feliz em saber que a gente se encontrou, que a gente está aqui tentando construir alguma coisa. A forma como ele me chamou de pai pela primeira vez, tão natural, tão genuína, me pegou completamente de surpresa, e eu senti meus olhos encherem de lágrimas. Tive que fingir que estava com algo no olho para não mostrar para ele como aquela palavra simples tinha me afetado profundamente, como tinha mexido com algo lá no fundo do meu peito que eu nem sabia que existia. 3 meses depois do reencontro, aconteceu algo que consolidou de vez nossa relação. Estávamos fazendo uma entrega em Curitiba quando o caminhão apresentou um problema mecânico grave. O motor simplesmente morreu no meio da rodovia e não queria pegar de jeito nenhum. Chamamos o guincho, levamos para uma oficina e o mecânico deu o diagnóstico. O conserto ia demorar pelo menos 5 dias e ia custar uma fortuna. Fiquei desesperado porque ficar parado significava perder dinheiro, perder clientes, comprometer entregas. E eu estava ali sentado na calçada em frente à oficina, com a cabeça nas mãos tentando calcular quanto aquilo ia me custar, quando Lucas sentou do meu lado. Pai, ele disse, eu tenho algum dinheiro guardado, não é muito, mas pode ajudar com o conserto. E se você precisar, eu posso ligar para alguns conhecidos meus que talvez emprestem mais um pouco, a gente resolve isso juntos. Olhei para ele surpreso. Esse dinheiro é seu, Lucas, você juntou trabalhando, você precisa dele para você. Ele balançou a cabeça. A gente é família agora, pai. E família ajuda um ao outro. Você me acolheu quando eu não tinha nada. Me deu um lugar para ficar, comida, trabalho. Me deu uma chance de te conhecer. Agora é minha vez de ajudar você. A gente está junto nisso. Aquele gesto, aquela demonstração de lealdade e de amor, vindo de um filho que eu mal conhecia, que eu tinha abandonado sem querer, que tinha todo o direito de me deixar me virar sozinho, aquilo me quebrou de um jeito que eu não esperava. Aceitei a ajuda dele, conseguimos pagar o conserto e durante aqueles 5 dias que ficamos parados em Curitiba, esperando o caminhão ficar pronto, nossa relação mudou de patamar. Alugamos um quartinho barato num hotel simples, e foi ali, naqueles dias parados, sem ter para onde ir, sem ter o que fazer além de conversar, que realmente nos conhecemos de verdade. Lucas me contou coisas que nunca tinha contado para ninguém, sobre como tinha sofrido bullying na escola por não ter pai, sobre como tinha se sentido menos que os outros, sobre como tinha desenvolvido uma raiva interna que ele escondia bem, mas que estava sempre ali, fervendo logo abaixo da superfície. Eu contei para ele sobre minha própria infância difícil, sobre como tinha crescido pobre, sobre como tinha escolhido a vida de caminhoneiro porque queria fugir, queria conhecer o mundo, queria ser livre, mas que essa liberdade toda tinha vindo com um preço alto, solidão, relacionamentos que nunca davam certo, a sensação constante de não pertencer a lugar nenhum. Acho que eu sempre fugi das responsabilidades. Eu admiti numa dessas conversas noturnas, sempre fugi de qualquer coisa que parecesse que ia me prender, que ia me forçar a parar de viajar, a criar raízes. E quando conheci sua mãe, quando as coisas começaram a ficar sérias entre a gente, eu tive medo de perder minha liberdade, medo de me tornar uma pessoa comum com vida comum. E eu fugi como sempre fugi, mas dessa vez minha fuga teve consequências que eu nunca imaginei. Deixou uma mulher grávida para se virar sozinha e um filho crescendo sem pai. Lucas ficou quieto depois que eu falei isso, processando, e então disse algo que me surpreendeu. Sabe, pai, eu passei muito tempo com raiva de você mesmo sem te conhecer, com raiva de você não estar lá, mas agora que te conheço, agora que entendo suas motivações, eu percebo que você também era vítima, vítima dos seus próprios medos, das suas próprias feridas, e que magoar a gente foi consequência disso e não intenção. E isso muda tudo, porque é mais fácil perdoar alguém que te machucou sem querer do que alguém que te machucou de propósito. Você me perdoa então, eu perguntei, sabendo que a resposta era importante, que ia definir se a gente realmente conseguia seguir em frente ou se ia ficar preso nesse passado doloroso. Eu te perdoo, pai, ele disse olhando direto nos meus olhos.
Te perdoo por não ter estado lá. Te perdoo por ter abandonado minha mãe. Te perdoo por todos os aniversários perdidos, todas as festas escolares que você não foi, todos os momentos importantes que você não viu. Eu te perdoo por tudo, mas eu preciso que você me prometa uma coisa, que daqui para frente você vai estar presente, que você não vai desistir de mim, que a gente vai construir algo real mesmo que a gente tenha começado tarde. Demais. Eu prometo, eu disse. E dessa vez eu sabia que ia cumprir, dessa vez eu não ia fugir, não ia abandonar, não ia deixar o medo me controlar. Quando voltamos para a estrada, depois que o caminhão ficou pronto, nossa dinâmica tinha mudado completamente. Não éramos mais dois estranhos tentando forçar uma relação. Éramos realmente pai e filho, cada um com suas imperfeições, cada um com suas feridas, mas comprometidos em fazer aquilo funcionar. Lucas começou a aprender o ofício de caminhoneiro comigo. Eu ensinava ele a dirigir nas estradas vazias. Explicava sobre manutenção do veículo, sobre como calcular rotas, sobre como lidar com clientes difíceis, e ele absorvia tudo com uma dedicação que me deixava orgulhoso. Às vezes eu olhava para ele no banco do passageiro, concentrado lendo o mapa, ou mexendo no celular pesquisando alguma coisa sobre caminhões, e pensava em todos os momentos que eu tinha perdido, em como ele era quando bebê, quando criança, quando adolescente, e a dor daquela perda era física, era real. Era algo que eu sabia que ia carregar para o resto da vida. Mas ao mesmo tempo eu era grato. Grato por ele ter me procurado. Grato por ele ter me dado uma chance. Grato por ainda ter tempo de ser pai, mesmo que de uma forma não convencional. 6 meses depois do nosso reencontro, Lucas me disse que queria conhecer minha família. Os avós que ele nunca conheceu, os tios, os primos, e eu fiquei numa posição difícil porque eu teria que explicar para todo mundo que eu tinha um filho que ninguém sabia que existia, que eu tinha deixado uma mulher grávida 23 anos atrás sem saber. Liguei para o meu pai, um senhor de 70 anos que sempre foi meio duro comigo, mas que no fundo era um bom homem, e contei tudo, e o silêncio que veio do outro lado da linha foi longo e pesado. Você tem um filho de 22 anos e nunca me contou. Ele finalmente disse, a voz carregada de decepção. Eu não sabia, pai. Eu juro que não sabia. Se eu soubesse, teria contado, teria assumido desde o começo, mas a mãe dele nunca conseguiu me encontrar para avisar, e agora ele me achou. E eu quero que ele conheça a família. Quero que vocês conheçam meu filho. Meu pai ficou quieto de novo pensando, e então suspirou. Traz ele aqui em casa no domingo, vamos conhecer esse neto que caiu do céu. O almoço de domingo na casa dos meus pais foi intenso. Quando chegamos lá com o Lucas, minha mãe começou a chorar antes mesmo de a gente entrar, porque ela viu a semelhança entre mim e ele. Viu que aquilo era verdade, que realmente tinha um neto que ela não conhecia. Ela abraçou o Lucas com força, daquele jeito que só a avó abraça, e disse chorando que ele era bem-vindo, que era parte da família, que ela só sentia muito por não ter estado presente na vida dele até agora. Meu pai foi mais reservado. Cumprimentou o Lucas com um aperto de mão formal, analisou ele de cima a baixo e depois me puxou para o canto da sala para conversar sozinho. Você tem certeza que ele é seu filho mesmo? Você fez teste de DNA ou você está acreditando só na palavra dele? Eu não fiz teste ainda, admiti. Mas eu sei que é meu filho, pai. Eu vejo isso no rosto dele, na forma como ele fala, nos gestos que ele faz que são iguais aos meus. Além disso, a história dele bate. As datas batem, tudo faz sentido. Você precisa fazer o teste, meu pai insistiu. Não por desconfiar do rapaz, mas para ter certeza legal, para não ter dúvida nenhuma, porque você está assumindo uma responsabilidade enorme e você precisa ter certeza absoluta do que está fazendo. Ele tinha razão. E na semana seguinte eu e Lucas fizemos o teste de DNA, e quando o resultado saiu confirmando com 99,9% de certeza que ele era meu filho, aquilo que eu já sabia no coração virou uma certeza legal, oficial, e de alguma forma isso consolidou ainda mais nossa relação. Mostrei o resultado para o Lucas e ele sorriu. Você tinha dúvida? Ele perguntou. Você achou que eu podia estar mentindo? Não tive dúvida nenhum momento, respondi honestamente. Mas meu pai tinha razão em dizer que era importante ter a confirmação oficial. Agora não tem como ninguém questionar. Agora, você é oficialmente meu filho em todos os sentidos. A vida foi seguindo, e Lucas foi se integrando cada vez mais na minha rotina, nas minhas viagens,
na minha família. Ele se dava bem com meus pais, com meus irmãos que ficaram chocados, mas felizes, em conhecer um sobrinho inesperado, e foi criando laços com todo mundo. Um ano depois do reencontro, Lucas me disse que queria fazer algo importante. Queria ir até o túmulo da mãe dele e levar eu junto. Queria me apresentar para ela mesmo que fosse tarde demais, mesmo que ela não pudesse mais ouvir. Fomos juntos até Campinas, até o cemitério onde a Juliana estava enterrada, e quando chegamos no túmulo, quando eu vi o nome dela na lápide, quando li as datas de nascimento e morte e percebi que ela tinha morrido tão nova, com apenas 45 anos, a culpa voltou com força total. Lucas se ajoelhou na frente do túmulo e começou a falar como se a mãe estivesse ouvindo. Mãe, ele disse, eu trouxe ele, trouxe meu pai. Demorou, mas eu consegui encontrar ele como você me pediu. E ele é um cara bom, mãe. Um cara que cometeu erros, mas que está tentando consertar. Um cara que está sendo o pai que eu sempre quis ter. E eu queria que você soubesse disso. Queria que você ficasse em paz sabendo que eu não estou mais sozinho, que eu tenho família agora. Então ele olhou para mim e fez um gesto me chamando para perto, e eu me ajoelhei também ali na grama úmida ao lado do túmulo, e comecei a falar, e as palavras saíram carregadas de toda a emoção que eu estava sentindo. Juliana, eu disse, eu sinto muito por ter ido embora, por ter te deixado sozinha, por não ter estado lá quando você descobriu que estava grávida, por não ter ajudado a criar nosso filho, por ter perdido tudo. Eu não sabia. Eu juro que não sabia, mas isso não me isenta de culpa, porque se eu não tivesse sido covarde, se eu tivesse mantido contato, você teria conseguido me avisar, e tudo teria sido diferente. Mas eu quero te agradecer. Quero agradecer por ter criado o Lucas sozinha, por ter feito um trabalho incrível, transformando ele num homem bom, num homem forte, num homem generoso, que teve compaixão suficiente para me perdoar, mesmo eu não merecendo. E eu prometo para você que vou cuidar dele daqui para frente. Vou ser o pai que ele merecia ter tido desde o começo. Vou fazer o possível para compensar minha ausência e vou me certificar de que ele nunca vai estar sozinho de novo. Ficamos ali por quase 1 hora, eu e Lucas sentados no chão ao lado do túmulo da Juliana, conversando, chorando, fazendo as pazes com o passado, e quando finalmente levantamos para ir embora, senti que algo tinha mudado. Alguma coisa pesada tinha saído dos meus ombros, como se a Juliana realmente tivesse ouvido e tivesse me dado o perdão que eu precisava. Hoje, 2 anos depois daquele encontro inesperado no posto de gasolina, Lucas é parte integral da minha vida. A gente trabalha junto, viaja junto, divide o caminhão, divide as responsabilidades, divide as alegrias e as dificuldades. Ele virou um caminhoneiro excelente, aprendeu rápido, tem jeito com a estrada, e a gente está até pensando em comprar um segundo caminhão para ele dirigir sozinho quando ele se sentir pronto. Mas mais importante que isso, a gente construiu uma relação de pai e filho que é real, que é profunda, que é cheia de amor, e isso é algo que eu nunca achei que ia ter, porque eu sempre fui aquele cara solitário, aquele cara que não criava raízes, aquele cara que fugia de compromissos e agora eu tenho um filho, tenho uma família, tenho um propósito que vai além de apenas dirigir de um lugar para o outro ganhando dinheiro. Lucas me ensinou sobre perdão, sobre segundas chances, sobre como nunca é tarde para fazer a coisa certa, e eu ensinei para ele sobre responsabilidade, sobre estar presente, sobre valorizar as pessoas enquanto elas estão vivas, porque a gente nunca sabe quanto tempo a gente tem. Tem momentos em que eu ainda sinto a dor de ter perdido 22 anos da vida dele. Tem momentos em que eu vejo uma foto dele, criança, que foi encontrada entre os pertences da Juliana, e eu choro porque não estava lá. Não vi ele dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras. Não estava lá quando ele tinha pesadelos e precisava do pai para dizer que estava tudo bem. Mas eu aprendi que a gente não pode viver no passado. Não pode ficar preso no que poderia ter sido. A gente tem que focar no que é, no que pode ser, no que a gente ainda tem tempo de construir juntos. E se você acompanhou essa história até aqui, se sentiu cada parte dessa jornada de descoberta e reconstrução, eu quero te deixar com uma reflexão que mudou minha vida. Se você tem filhos, seja presente, esteja lá, não deixe o trabalho, o dinheiro, a ambição, o medo ou qualquer outra desculpa te afastar deles, porque você não volta atrás, não recupera o tempo perdido,
E um dia você pode acordar e perceber que perdeu tudo que realmente importava. E se você não tem filhos, mas tem pais, ou tem pessoas na sua vida que tentaram ser pais para você mesmo não sendo seus pais biológicos, valoriza essas pessoas, perdoa os erros que elas cometeram, porque ser pai ou ser mãe é difícil, a gente erra muito, a gente machuca sem querer, mas a maioria está fazendo o melhor que pode com os recursos que tem. Obrigado por terem me acompanhado nessa história que é tão pessoal, mas que eu senti que precisava compartilhar, porque se minha experiência puder fazer uma pessoa ser um pai melhor, ser mais presente, ser mais responsável, então todo o sofrimento que eu passei, toda a culpa que carreguei, tudo isso vai ter valido a pena. Se inscreve no canal, deixa um like, compartilha com alguém que precisa ouvir sobre paternidade e responsabilidade, e lembra sempre que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa, nunca é tarde demais para ser o pai ou a mãe que seus filhos precisam, e nunca é tarde demais para construir uma família baseada em amor e perdão, mesmo quando você começou tudo errado. Até a próxima história, pessoal. E que vocês tenham a coragem de assumir suas responsabilidades, de estar presente na vida das pessoas que dependem de vocês. Porque no final da vida, quando a gente olhar para trás, o que vai importar não é quantos quilômetros a gente rodou ou quanto dinheiro a gente ganhou. O que vai importar é quantas vidas a gente tocou, quantas pessoas a gente amou, e se a gente esteve presente nos momentos em que essas pessoas precisaram da gente. E eu, João Estradeiro, posso dizer hoje com orgulho que tenho um filho maravilhoso, um filho que me perdoou quando eu não merecia ser perdoado, um filho que me deu uma segunda chance de ser pai, e eu vou passar o resto da minha vida tentando fazer jus a essa chance, tentando ser o homem que ele acredita que eu posso ser, e tentando construir com ele a família que a gente sempre mereceu ter, mas que só agora, depois de tanto tempo, de tanta dor, de tanto crescimento, a gente finalmente conseguiu começar a construir de verdade.